Shalom, לכולם, ישראליצ'ים, שלום לזרים של גלויים לב, כאן אסף בן-עמי קריספין לוי, ראש של יישוב ישראלית, מדינת São Paulo, Brasil. Shalom para todos os israelitas, shalom para os estrangeiros de corações sinceros, e shalom para você que está nos acompanhando no nosso canal através deste vídeo. Eu quero agradecer a sua contribuição, os seus dízimos, as suas ofertas, suas doações, tzedakot, e peço que você deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude-nos a chegar aos 1000 inscritos para que o nosso canal seja monetizado. Bom, hoje nós vamos falar do item de número 36. Nós estamos falando sobre os Kohanim, Levim, os sacerdotes levitas. E nesse item de número 36, os Kohanim, os sacerdotes, devem ministrar em grupos, revezando-se no serviço. Os Kohanim, sacerdotes, devem ministrar em grupos, revezando-se no serviço. Devarim 18. Devarim, capítulo 18, versículo 6 ao 8. Devarim 18, do 6 ao 8. Que diz assim: E se um Levi vier aos seus portões, de fora de Kol Israel, de onde tem habitado, e tiver chegado com todo o desejo de ir para o lugar que Yahweh vier a escolher, então ele ministrará no nome de Yahweh, seu Elohim, como todos seus irmãos, os Levim, fazem, para permanecer ali perante Yahweh. E eles terão porções semelhantes para comer além daquilo que provém de sua herança. Bom, então, estavam todos reunidos e vinha um sacerdote de fora, né? Esse sacerdote também podia ministrar ali no templo junto com os outros levitas. Ele ia ter a sua parte em ofertas, em dízimos, em tzedakotes, como os outros levitas. E nós notamos que o Eterno, ele separou os Kohanim Levim para ensinarem a sua Torá. Não foi para contar histórias bíblicas ou tradições religiosas, em livros de tradições religiosas, mas foi para somente ensinar os estatutos e o juízo, Hukim Vemishpatim, que saíram da boca do Eterno. Então, essas ordens sacerdotais, né, ela foi organizada no período de Davi, lá em Difrei e Amin, Bet, ou seja, segundo Crônicas, capítulo 24, do 1 ao 31, você pode ver lá, você vai ver a organização da ordem sacerdotal, das 24 ordens sacerdotais. E vamos ver uma referência em Aleph de Vrei Hayamin, ou seja, 1 Crônicas. Aleph de Vrei Hayamin, 1 Crônicas. 1 Crônicas 23, 13.
os filhos de Amram, Aharon e Moshe. E Aharon foi separado para que ele separasse as coisas Kadoshim, ele e os seus filhos Leolam Vaed, para sempre, para queimar incenso perante Yahweh, e para lhe servirem e para abençoarem em seu nome Leolam Vaed. Então, somente da descendência de Aharon era que ministrava no templo, que ensinava, que oferecia os holotes, os sacrifícios. Os outros, de outra linhagem, eram separados para cantores, cantoras, guardas dos utensílios do templo, guardas do templo, mas para ensinarem, ministrarem no nome do Eterno e oferecerem o sacrifício, era somente os da linhagem de Aharon. Agora nós vamos ver na Torá oral, chamada de Torá Al-Pi, Torá sobre a boca, esse item de número 36. Os Kohanim, sacerdotes, devem ministrar em grupos, revezando-se no serviço. Bereshit, Gênesis 14, 18 a 20. Bereshit, Gênesis 14, 18 ao 20. E Melech, Sedek, Melech de Shalem, tirou lerem e vinho, e ele era o Kohen do El Elyon, ou seja, do Todo-Poderoso. E ele o abençoou e disse: bendito seja Avraham do El Elyon, possuidor do Shammai e da Eretz. Bendito seja o El Elyon, que entregou os seus inimigos em tuas mãos, e ele deu-lhe o maaser de tudo. Então, esse varão que Avraham deu o maaser de tudo, chamado de Melech Tzedek, ou seja, rei da justiça, rei da equidade. Ele era um dos sacerdotes ali na Mesopotâmia, porque a Torá oral, ela já existia, a mesma Torá escrita. Por isso que o Eterno disse lá em Vaikra, no capítulo 18, do 24 ao 27, em Vaikra, no capítulo 20, do 22 ao 23, e Devarim 12, do 30 ao 32. Ele disse: todos esses mitzvot, esses mandamentos, que eu dou a vocês, ao povo de Israel, eu dei às outras nações, e elas não as guardaram, eu me aborreci delas. Então, a importância de nós guardarmos os estatutos e o juízo do Eterno, porque o Eterno só tem uma balança, uma palavra, que ele irá julgar a todos naquele último dia, ou seja, a sua Torá, os seus estatutos e o seu juízo. Bom, e agora nós vamos para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus talmudins, esse item de número 36. Os Kohanim, sacerdotes, devem ministrar em grupos, revezando-se no serviço. Lucas, capítulo 1, versículo 8 a 9. Lucas, capítulo 1, versículo 8 a 9. Lembrando a todos que para o Eterno não existe Novo Testamento ou Velho Testamento. Inclusive já está saindo muitas escrituras hoje sem essas nomenclaturas, porque isso aí foram coisas feitas pela Igreja Católica. E não existe também Taná e nem Berit Hadashah. Isso são coisas do judaísmo rabínico pós-templo. Para o Eterno existe só as Ketuvei, as Escrituras, falada pelos profetas, falado também por Yahushua. Né? Então, somente as Escrituras. Quando o indivíduo
colocou esses títulos, Novo Testamento, Novo Testamento do latim, o Velho Testamento, o Taná, ou Berit Hadashah. A intenção é dividir o povo do Eterno e cada vez mais fazer com que o povo não guardem a Torá, a lei do Eterno. Bom, então vamos lá para Lucas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Lucas, capítulo 1, versículo 8 e 9. E veio-se passar que, enquanto ele servia no ofício de Correm, diante de Yahua, na ordem da sua divisão, de acordo com o costume do ofício de Correm, ele foi escolhido para queimar incenso, devendo entrar na Beit Hamikdash do soberano Yahua. E toda a multidão do povo estava fazendo tefilot na parte de fora, a hora do incenso, ou seja, do lavonã. Bom, então aí nós vemos que estamos falando de Zahariaú, que era um sacerdote da 8ª ordem de Abia, que foi o pai de Yohanan Hamatibir, guardador da Torá, ele e a esposa, né, conforme nós vemos no versículo 6, 5 e 6. E houve nos dias de Herod, o Melech da província de Yahudá, um certo Correm chamado Zecharia, da divisão de Abia, que era a 8ª ordem. E sua esposa era uma das filhas de Aharon, e o nome dela era Elisheva. E eles eram ambos de Sadiquim, diante do soberano Yahua, tendo halahá deles em todo o Ruquim e Mishpatim, estatutos e juízos, Torá, do soberano Yahua, sem mácula. Então, assim devemos ser nós, nesses últimos dias, como foram Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Zahariaú e Yahushua, guardadores somente da Torá, e não de histórias bíblicas e de tradições religiosas, que isso invalida as palavras que saíram da boca do Eterno. Conforme Yahushua disse, por causa de vossas tradições, de vossas massorote, invalidais os meus mandamentos. Shalom, shalom. Lekulam, Sot Habraha, Shel Zaken Asaf, Benami, Crispim Levi.